Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora deste universo infinito. Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Coloque nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, onisciente, onipresente e onipotente. Você aí aonde você estiver, neste momento, nos assistindo, seja bem-vindo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Fazer login na rede Wi-Fi, Cerquilha Net hífen claro hífen Wi-Fi. Nós estamos estudando o capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por Jesus. Nosso capítulo, nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, nós estudamos sobre leis naturais. Capítulo 8, vamos meditar sobre a lei do progresso. Existe a lei do progresso e o estado da natureza. A lei natural é a lei de Deus. O estado de natureza é do homem. É o instinto que rege dentro do homem. Muitos destrói, muito distorce, criam dificuldade e são felizes por ser assim. Como os animais que não têm a inteligência da razão, é o instinto. A sobrevivência é a lei do mais forte. E eles são felizes. Como a criança, que não tem o livre-arbítrio, que não tem domínio sobre si, mas é feliz. O homem com a inteligência, com o espírito da razão, é diferente, é infeliz. Ele tem por obrigação de trabalhar essa lei natural, que é a lei da razão. Muitos países destruíram e são felizes por ser assim. Destrói as leis naturais e se sente feliz. Muitas nações que são destruídas pela lei natural voltam ao barbarismo. Outro não. Outro país, por exemplo, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, foi quase que parcialmente destruído. Mas na lei da união, na lei do progresso, se uniram e evoluíram tanto materialmente, que é o intelectual, como moralmente. É o país mais evoluído
tecnologicamente, moralmente do mundo. O que acontece com aquele que se levanta contra a lei do progresso, a lei do retorno? Por exemplo, vamos estudar a história da humanidade. Vamos usar a Bíblia, a coletânea de João Ferreira de Almeida, que tem 66 livros. Conta a história da humanidade, desde Gênesis a Apocalipse. Começa a contar a história no 6º dia da criação. Até o Apocalipse, a religião, aquela que foi criada para religar o homem a Deus, ela faz o inverso. A primeira revelação foi com Moisés. Ela transgrediu a lei, teve a consequência. Mas o Criador enviou uma luz. A igreja não aceitou a luz, porque, segundo João Evangelista, a luz resplandeceu nas trevas. Percebe-me? A luz resplandeceu nas trevas. A igreja conseguiu cobrir a terra de trevas, mas a luz resplandeceu. Eles não aceitaram a luz e mataram na cruz do Calvário, tentando impedir o progresso da humanidade. Mas no 3º dia ele ressuscitou. E o progresso continuou. Houve-se um silêncio, uma estagnação durante séculos, por interferência da igreja. Mas, em 1847, lá nos Estados Unidos, através de 2 crianças, de 2 jovens, da família Fox, que era evangélica protestante, a centelha que saiu da igreja, fazia parte da reforma. A igreja novamente o interferiu, porque essas 2 meninas, foi revelada a ela a porta do sonho de Jacó, da comunicação entre as 2 humanidades. A igreja, mais uma vez, tentou estagnar, obrigando Catarina a fazer uma reportagem testificando que aquilo que ela estava fazendo era charlatanismo, era mentira. Mas ela, antes de desencarnar, ela deixou uma carta escrita que aquela mediunidade era verdade, mentira era a entrevista que ela fez para a igreja, porque a igreja obrigou ela a fazer isso, tentando paralisar o progresso da humanidade. Essa intervenção causou para a humanidade 10 anos de atraso. Porque 10 anos depois, 1857, na cidade de Lyon, na França, 2 meninas novamente, da família Boudet. Não era evangélica não, era estudiosos, família que estudava junto com Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o professor cético, que sobre a manifestação das mesas girantes, ele percebeu pela ciência que haveria ali alguma energia desconhecida. Novamente descobriu a comunicação
entre as duas humanidades. Em 18 de abril de 1857, 10 anos depois das meninas Fox nos Estados Unidos, na França, nasceu a doutrina da terceira revelação, o segundo consolador, prometido por Jesus. Aquele que Jesus disse, ele vos fará lembrar de tudo. Tirará, levantará o tapete e mostrará a sujeira que a igreja varreu por debaixo. Levantará o véu para revelar a verdade. A igreja não desistiu. Tentou manietar os seguidores, queimar o seu livro. Mas o que ela não percebe é o seguinte, que a lei, a doutrina dos espíritos, não foi criada por Kardec. Kardec codificou. Não adianta matar o corpo. Não adianta queimar os livros. Porque milhares de espíritos se manifestaram no mundo inteiro. A doutrina está aqui. Como disse o Espírito da Verdade... Fazer login na rede Wi-Fi, Cerquilha Net hífen Claro hífen Wi-Fi. A lei está na consciência. Não adianta tentar destruir os livros. Como disse, a lei da ação e reação. Se você estudar o último capítulo do último livro da Bíblia, você vai perceber que aquele que se levantar contra a lei natural tem a sua consequência. A lei cairá sobre ele. É a lei do retorno. João Evangelista, no primeiro século do cristianismo, ele se desdobra do espírito, do corpo, e viaja até o futuro, no final do terceiro milênio. E ele veja Nova Jerusalém, a cidade que é uma colônia espiritual dos filhos de Jacó, aquele que teve o sonho desse intermediário entre o homem e o espírito. João Evangelista escreve, naquela cidade, já a igreja já estava desonerada da humanidade. Na Nova Jerusalém não tem templo, não tem religião. Religião pode ter, porque aí estão ligados com Deus. Mas a igreja já fecharam as portas. Em 1934, mais ou menos, Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz, escreve sobre a cidade que ele visita e veja. Está sobre o Rio de Janeiro. É uma cidade, é uma colônia espiritual. Lá também não existe igreja. Existe religião. Porque se serve a Deus como no Evangelho do Lar. Como Jesus ensinou a samaritana. Que no reinado do Cristo, Deus não precisaria de ir em Jerusalém, ou em Gerazim, ou em qualquer outro lugar para servir a Deus. Porque os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade e em qualquer lugar. Porque nós somos o templo do Espírito. Deus é Espírito e Ele quer que nós o adoramos no Espírito. Por isso que Jesus, nos seus ensinamentos, disse, quando quiserem falar com o Pai, que a igreja diz que nós não somos filhos de Deus, e Jesus fala para nós, se quiser falar com o Pai,
entra no seu aposento, fecha as portas. Ele não diz para procurar a igreja, não diz para procurar o sacerdote, o pastor ou o guru. Ele disse, entra no seu aposento. Não se preocupa com o que irei falar, porque Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Percebe, minha irmã? No final do tempo, no Apocalipse, nas colunas espirituais, as igrejas estão fora de cogitação. E João pergunta ao Espírito da Verdade, por que é, Senhor, que as igrejas estão com as portas fechadas? João reparou que todo mundo, todo o planeta Terra, as igrejas estavam com as portas fechadas. A igreja prega, principalmente os evangélicos protestantes, porque Jesus veio, voltou, que o Jesus deles foi embora. Há quase 3.000 anos, não voltou até o dia de hoje. O Jesus verdadeiro prometeu que nunca nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, nunca nos deixaria órfãos. Onde estivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, orando, Ele estaria ali. E a igreja disse então que o Jesus dela que foi embora tinha voltado e rebatou a igreja. Mas não é isso que está escrito no livro do Apocalipse. Se você continuar estudando, João escreve. Ele pergunta ao Espírito da Verdade, por que é que as igrejas estão fechadas? O anjo não falou que Jesus tinha voltado e levado a igreja, não. O anjo falou, essas igrejas que estão fechadas são aquelas que não aceitaram o Evangelho de Jesus, como hoje. Nenhuma religião, nenhuma igreja aceitou Jesus realmente. Os evangélicos protestantes que dizem para nós aceitar Jesus, eles não aceitaram. Se diz evangélico protestante, mas não são nem evangélico cristão, não são nem evangélico nem cristão, porque eles pegam o contrário do evangelho de Jesus. Venha estudar conosco. Nós provamos para você, não é nos livros dos espíritas, não. Dentro do Evangelho segundo João, o nosso livro básico. Entra na nossa página de YouTube. Francisco, Caminho do Amor, Francisco Pedro. Renascer para uma vida melhor. Nós fazemos o estudo do livro básico. Se você quer saber mais sobre a semente de luz, venha. É só entrar na internet, na União da Sociedade Espírita Intermunicipal de Carapicuíba, a 7ª casa, o Grupo Espírita Unificação Cristã Chico Xavier. Você pode nos encontrar aí. Venha nos conhecer, venha estudar conosco. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Inscreva no nosso grupo. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, sou um monitor deste grupo ecumênico do Caminho do Amor. Estamos sempre às suas ordens, seja bem-vindo. E você que tem qualquer deficiência física, nos procura. Entre em contato conosco, porque nós temos o departamento do DDF, Departamento dos Deficientes Físicos. Nós fazemos palestra, nós ensinamos, nós procuramos as outras entidades, a instituição, para nos ensinar como devemos tratar o deficiente. Porque temos dificuldade, porque eu sou cego, deficiente cego. Eu sei a dificuldade que eu tenho para viver, principalmente na cidade em que eu vivo. Eu tenho que caminhar seguindo a sarjeta, porque não tem calçada, desviando dos carros, das motos, para não ficar parasita. Venha nos conhecer.
Estamos ansiosos para conhecer você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcador.